Olá, meu povo, boa noite. Demoramos um pouquinho, mas já estamos no ar. Tô vendo o pessoal já dando oi aí pra gente. Tem abraço do Rio Grande do Sul, que beleza, hein? É delícia de cidade, hein, Nayara? Bem-vinda, viu? A Zelândia, eu tava com saudade, viu? Você tá sumida aqui. Mandei até abraço para você outro dia. Elisângela chegou, boa noite, Elisângela. Ei, Flávia, tô vendo a sua mensagem aqui, tudo bem? Saudade demais. Você me falou mesmo, né, que não estava dando para assistir. Hoje também estava conversando com a Marilene, estava nos acompanhando aqui com mais frequência. Ela falou: "Ô, com essa volta presencial, a gente está muito louco, está custando para dar conta de romper aí, né? E assistir no período, né, ao vivo mesmo. Mas fica gravado aí no canal, depois, se vocês quiserem acessar também, pode ficar à vontade, viu? Ok, deixa eu ver mais quem apareceu aqui. A Auxileia tá aí, a Vânia. Boa noite, viu, Vânia? Josenilda também. Gabi, boa noite, Gabi. A Glória também. Hoje você vai ter uma xará por aqui, Gabi Borges. A Valéria, boa noite, viu, Valéria? Bem-vinda, Helena. Deixa eu ver, a Ione também tá aí. E aí, Luiz? Hoje, Luiz, fiz uma convidada que vai, ó, gostar demais aí. A sua colega Fono. Bem-vinda, viu, Luiz? Deixa eu ver, a Terezinha também chegou. Boa noite, Terezinha. Gente, eu tenho que lembrar de falar. Ei, Giza, tudo bem? Antes que vocês me cobrem, gente, certificado da semana passada eu não consegui fazer, desculpa, mas eu vou fazer amanhã sem falta e já vou mandar para vocês junto. Eu já faço da live da semana passada e faço da live de hoje também. Eu não consegui mesmo, essa semana foi muito corrida, fechando os relatórios na clínica e tá uma loucura. Também, viu, Giza, saudades aí de você. A Dete também, boa noite. Aí, Denise, bem-vinda. A Elisângela também, minha aluna. Imagino, né, Flávio? Tanto que tem sido corrido mesmo. Nossa, esse retorno 100% já estava custoso, né, gente? Agora acho que está custoso e meio, né? Ei, Joyce, bem-vinda. Gente, se tiver alguém que está chegando no canal pela primeira vez hoje, só para explicar o funcionamento, não se esqueçam primeiro, né, de se inscrever, de ativar sininho, porque aí toda vez que eu programar uma live, vocês recebem. Essa live de quarta-feira eu certifico. Como que funciona? Durante a apresentação da Gabi, ei Lu, tudo bem? Durante a apresentação da Gabi, eu vou falar 3 palavras-chave, tá? No início da live, mais no meio e no finalzinho. Essas 3 palavras vocês vão precisar para colocar no link que eu vou disponibilizar ao final, ok? E aí eu vou encaminhar para todos que preencherem o link com o nome, né, adequadamente e as 3 palavras-chave, tá bom? Então, quem é novo no canal, fica atento aí para poder anotar as 3 palavras-chave, tá? Eu vou fazendo umas interrupções na fala da Gabi e vou notificando essas palavras. Ô, Lu, vai ter que perdoar, porque essa semana não teve jeito mesmo, viu? Mas na semana, eu vou mandar na quinta e na sexta, eu vou tentar me organizar para já encaminhar para você, certificado da live passada e o dessa semana, tá? José Eduardo, bem-vindo. Deixa eu ver se tem alguém novo. Se tiver alguém pela primeira vez no canal, conta aí, por favor. A Joyce eu vi, a Dete está aí com a gente. As minhas meninas da turma 6 de psicopedagogia, bem-vindas. E meus meninos, que tem meninos também. Matheus, Ademir, sempre me acompanham por aqui. Ah, sim. Duas gaúchas, é beleza, hein? Ô, cidade linda essa sua. Da pós também, né? Da pós, da turma 5. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tenha lido. Só um minutinho. Bom, tô aqui, deixa eu ver. Ah, primeira vez, a Juliana. Bem-vinda, tá, Juliana? Juliana também é da minha turma 6 de psicopedagogia. Nós tivemos nossa primeira aula no sábado. Bom, pessoal, antes de passar para a Gabi, eu vou precisar de dar pausa na live rapidinho, 3 minutinhos. 3 minutinhos, é bem rápido, é só para a gente fazer uma organização aqui do slide. Vocês me aguardem, por favor, 3 minutinhos, tá bom? Pronto, meu povo, agora fizemos um ajuste que precisava. É bom que eu vi a Ana chegando aí. Ana estava com muita saudade. Você sumiu aqui da live, a Ana de Pancará.
É a Simone também, Patrícia que chegou. Bem-vinda, Patrícia. Sandra e Elisângela. Gente, agora eu vou passar já para a Gabi, já vou convidá-la, para a gente não perder nem um minutinho, que hoje o tema é bom demais, como sempre. A Gabi aceitou meu convite, tá? Eu sei que é super atarefada, tirou um tempinho na organização da agenda corrida dela aí para nos atender. Gostaria de agradecer demais. Vou pedir o Thiago para colocar nós duas na tela, ok? Já estamos nós duas na tela. Gabi, seja muito bem-vinda. A casa é muito sua. Acabei de descobrir, gente, que tem pezinho lá na minha terra natal. Bom demais, Gabi. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar e eu espero que seja uma troca enorme de conhecimento. Com certeza, Gabi, vai ser bom demais. Eu vou te assessorando aqui pelo chat, vou deixar que você mesmo se presente, fique à vontade por aí. De vez em quando eu vou ter que te interromper só para falar as palavras-chave aí para o pessoal, tá? E vou estar acompanhando o chat também. Sei que você também tá, mas caso eu veja alguma dúvida, alguma coisa que eu possa também pontuar, eu vou te avisando, tá Tá? bem? Vou fazer o seguinte por agora. Eu vou pedir o Thiago para colocar você e a sua tela. Vou fechar meu áudio, mas eu estou por aqui te dando suporte. Qualquer coisa, é só chamar, tá? Muito bem-vinda, viu, Gabi? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer participar. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Gabriela Rios, fonoaudióloga, graduada pela UFMG, tenho especialização na área de neuroeducação. Estou no processo de formação de aplicadora em aba naturalista e também tenho um pezinho ali na consultoria de amamentação. Então, hoje eu também vou começar a falar sobre o quão amplo é a fonoaudiologia, tá? Então, eu atuo na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, atualmente no Núcleo de Neurodesenvolvimento Infantil, que foi fundado no ano passado, início do ano passado, é do SUS. Inclusive, é um programa que eu admiro muito, principalmente por não ter nem no setor particular, né, no setor privado. Então, nesse núcleo, o principal objetivo é a questão de intervenção precoce em crianças que têm alguma alteração nesse processo do neurodesenvolvimento. Também atuo na maternidade de Brumadinho e faço o atendimento particular em clínica. Então, só para me apresentar um pouquinho, tá? No próximo, o que eu quero falar é muito sobre a questão do que é a fonoaudiologia, porque o que a gente sempre se depara é com a pergunta, fono o quê? Sempre o pessoal pergunta o que fono faz. Geralmente as pessoas, elas procuram a fonoaudiologia mais quando tem uma demanda específica da fala e não sabem que ela abrange muito mais que isso. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional da área da saúde que trabalha com diferentes aspectos da comunicação humana. Esses diferentes aspectos eu vou citar agora em relação às especialidades da fonoaudiologia. Quais são essas especialidades? Audiologia, que está muito relacionado com os exames auditivos. Isso vai desde o bebê até o idoso, né? Até a terceira idade. Linguagem, que é muito o que a gente vai citar hoje. Motricidade orofacial, o que é isso? É questão de musculatura, das estruturas de boca, língua, bochecha, tudo questão de musculatura da região da face. Isso abrange, inclusive, uma paralisia facial, que a gente vai tentar reabilitar. Saúde coletiva, voz. Então, dentro de voz, entra voz clínica, voz profissional, que é quando a pessoa quer falar melhor em público. Disfagia, que é uma dificuldade para engolir. Não somente isso, né? Disfagia abrange muito mais, mas de uma maneira bem simplificada. Qualquer alteração que vai interferir nessa deglutição, nessa alimentação. Fonoaudiologia educacional, que é muito nesse sentido de atuar diretamente na escola, não necessariamente com atendimento. O fono educacional ele não vai atender, ele pode fazer uma triagem e direcionar, caso o aluno precise, e participa das reuniões de equipe.
gerontologia, que é mais na área da geriatria, né, da terceira idade, fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia, fluência, perícia fonoaudiológica, fonoaudiologia hospitalar. Então, a fono, eu não sei se o pessoal que está aí tem pessoas próximas que são ligadas à fonoaudiologia e sabe o quão amplo é. Então, é muito interessante, até mesmo para a gente conseguir encaminhar o paciente quando ele precisa. Então, eu sempre gosto de falar dessas especialidades que a gente pode auxiliar, tá? Então, agora, na questão de comunicação, que é o que a gente vai falar bastante hoje em relação ao transtorno do espectro autista. Já que o fono é um profissional que lida mais com essa questão de comunicação independente, é algo que interfira nessa comunicação. Comunicar, o que é isso? É transmitir uma mensagem, né? E, de certa forma, receber uma mensagem a partir do momento que a gente enviou. E essa mensagem não necessariamente ela precisa ser pela fala, pode ser por gestos, expressões faciais. Então, é uma forma de comunicar, independente de como a gente vai utilizar. E o que eu gosto de citar muito, que é o que chega muito para a gente no consultório, é a diferença de linguagem e fala. Porque o que chega para a gente a criança tem um atraso de fala. E eu tento sempre explicar o quanto essa diferença é importante a gente perceber, até mesmo para a gente trabalhar em cima do que realmente está afetado. Então, na questão da linguagem em si, a linguagem ela é muito mais ampla e ela é a base para a fala, tá? No próximo slide, eu até coloquei a questão da diferença de linguagem e fala, os tipos de linguagem que a gente tem. Linguagem cognitiva, que é mais ligada no brincar da criança, como é o comportamento dela nos aspectos cognitivos. Linguagem receptiva, como que essa criança recebe a mensagem que a gente passou para ela. O que a criança passa para a gente durante uma interação. Linguagem expressiva, como que a gente passa, né? Como que a gente se expressa. Não necessariamente por meio da fala. Então, a linguagem eu falo que é base, por quê? É mais uma avaliação mesmo. Durante uma avaliação, a gente observa o comportamento da criança no brincar, o comportamento da criança numa interação com o outro, se for uma criança, um adulto, se ela imita, se ela canta. Então, são aspectos que não são diretamente conectados à fala, tá? E a fala já é uma expressão da linguagem, já é uma produção do que a gente já tem ali trabalhado na linguagem, tá? Então, se a gente não tem um desenvolvimento de linguagem bom, uma imitação, um contato visual, uma atenção, o apontar, imitação de gestos, né? A gente não vai desenvolver essa fala propriamente dita. A fala eu costumo dizer que a fala é um ato motor. Então, é a última coisa da nossa pirâmide. Eu sempre falo que a gente precisa dessas bases, né, para alcançar a fala. Então, quando chega no consultório, é o que mais preocupa os pais. Eles sempre falam, citando assim, quando a criança vai falar? Já tem 3 anos, ela não fala, tá normal? E aí eu explico até mesmo sobre o uso de telas. Como que vai estar essa linguagem da criança? Como que ela vai querer interagir com o outro se ultimamente está tendo excesso de telas? Então, a gente não pode julgar, né? Eu até converso muito com os pais, até em relação à correria do dia a dia. Eu sei que às vezes o mais fácil é colocar um desenho na televisão por mais tempo, dar o celular, mas a gente sabe que ali a gente limita a criança a ter esse estímulo, né? Esse estímulo entre as pessoas.
No próximo, eu já coloquei mais voltado para o. Gabi, Oi, vou te interromper um pouquinho rapidinho, tá? Nós duas na tá, tela. Vou tá, te fazer uma pergunta, mas antes eu vou aproveitar para falar a primeira palavra-chave, porque eu não fico te interrompendo toda hora. tá. Pessoal, para quem está chegando, anota essa palavra-chave que vocês vão precisar para colocar lá no formulário para pedir o certificado, tá? Primeira palavra-chave da noite, fala, tá? Então, a nossa primeira palavra-chave de hoje, fala, ok? Lembrando, pessoal, que esse slide que a Gabi está utilizando, ele está no topo do chat da live. Quem quiser baixar, pode ficar à vontade para acompanhar, enfim, tá? Gabi, eu vou aproveitar que eu já interrompi e te fazer uma pergunta que está aqui, que eu acho que vai casar um pouco com o que você está falando agora, embora você vai falar um pouco disso adiante. A Renata, ela está perguntando que para o fono, né, quando que é considerado atraso de fala? Eu acredito que isso está muito vinculado à questão dos marcos de desenvolvimento, que é algo que eu tenho reforçado muito, né? Marco de desenvolvimento da fala, o que é esperado para cada faixa etária. E aí ela está perguntando sobre isso. Quando que vocês fonos consideram, né, que tem um atraso de fala, que já é uma questão preocupante? Eu Sim, vou sair, vou ficar aqui nos bastidores, mas vou acompanhando por aqui, tá? sim, tá ótimo. Desculpa, gente, às vezes eu não consigo associar e olhar o chat ao mesmo tempo, tá? Mas que bom que a Gislene vai me dando esse suporte. Em questão de considerar atraso de fala, geralmente, hoje em dia a gente está tendo muita questão de pandemia, né? Que acaba que está até em estudo isso, o tanto que a pandemia atrapalhou e mudou até mesmo esse padrão de referência que a gente tinha. Então, chegam casos de 2 anos, a maioria que chega com 2 anos, que a criança não fala nada. Então, realmente, se ela não fala nada aos 2 anos, eu já acho que é um caso que a gente precisa investigar essa questão da linguagem. Talvez não seja somente um ato motor, né? Tá acontecendo alguma coisa por trás. Mas geralmente, o que eu considero? A criança ela tem que passar pelas etapas, que são as vocalizações. Quais são as vocalizações? De fazer até mesmo quando é bebê por volta ali do quarto mês, quinto, sexto mês. E aí, isso já é um processo da fala. A criança tem que passar por isso. Emissão de sons. Depois ela já parte para o balbucio, né? Babá, papá, que ela já está notando que ela consegue produzir sons, que ela pode usar a boca para movimentar, e por isso que a gente precisa desse contato visual, porque ela depende do adulto ou da criança ali para ela ver um modelo de movimentação, né? Então, ali até 1 ano, mais ou menos, ela já começa a falar as primeiras palavrinhas, e as primeiras palavrinhas, geralmente, são com sonzinhos mais fáceis para ela, que contém o sonzinho da letra B, P, M, que ela junta, né, os lábios. Então, papai, mamãe, bola, que é mais fácil dela produzir. Os outros sonzinhos a gente já vai estendendo um pouquinho mais, porque ela precisa usar os outros órgãos articulatórios, né? Língua, e aí ela precisa de pontos articulatórios para produzir os sons. Então, isso a gente vai estender até para ela produzir corretamente todos os sons, de 4 a 5 anos. Por exemplo, o último som que a gente espera é de encontro consonantal do R, de prato, bruxa, tá? Isso em relação à fala. Mas, em quantidade de palavras. Geralmente, com 1 ano, a criança começa com uma palavra, não consegue já montar duas, não. Por exemplo, da água, da bola. 1 ano, geralmente, a gente não espera isso. A gente espera por volta dos 2 anos, ela já conseguir montar essas frases de duas palavras. Então, se a criança, aos 2 anos, não fala nada, não passou por essas etapas anteriores, então o atraso é significativo, tá? Mas tem as interferências, como eu disse. Geralmente, a escola, né? Então, a criança que às vezes não tem irmãos, não convive com outras crianças, não apresenta tanta interação com outras crianças, ela certamente
pode ter um atraso ali, se ela não está na escola convivendo, né? Então, o modelo que ela tem é do adulto. E talvez a gente não sabe também dessa frequência de interação com o adulto. Então, às vezes, com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, o pai, a mãe está preocupado, a criança não fala nada, eu já falo para dar um alerta. Talvez a gente começar ali a estimular um pouquinho mais, procurar uma avaliação, exames auditivos, que eu vou falar hoje também sobre a importância, até mesmo para não prejudicar esse desenvolvimento. Porque o que eu vejo muito na prática clínica é de, às vezes, o pai e a mãe esperar, fala assim, vou esperar, às vezes espera até 2 anos e meio, a criança fala só papai e mamãe aos 2 anos, comunica somente por gestos, e aí já atrasou muito mais, né? Então a gente tem que correr atrás desse desenvolvimento, tá? Não sei se deu, Gislene, dá uma olhadinha para mim no chat aí, porque eu perdi o acesso aqui. Tá, acho que Deus sim, ficou muito claro. E acho que essa sua fala ela é importante para a gente também, para os psicopedagogos que aí estão, até para quando a gente recebe, para quando a gente receber na clínica, a gente ter esse olhar, né, ter essa visão de quando encaminhar, que é uma dúvida que a gente tem com muita frequência. Será que está dentro do esperado? Será que não está? Então, essas dicas que você deu, eu até utilizo, não sei se você gosta desse material, que é o ADL2. Sim. Eu acho que ele é fácil para a gente que é leigo, né, na área da fono, porque ele faz bem delineado esses marcos. A gente consegue compreender, mas claro que não é uma régua, né? Mas a gente consegue entender ali dentro daquela organização do ADL2 como que funciona, né? O que a gente espera, se está com um pouco de atraso, se é uma questão mais preocupante. Então, acho que entender marcos de fala para a família é importante, para nós, psicopedagogos também, para os professores que acompanham os pequenininhos na creche, né? Eu falo que estando na escola e tendo esse atraso, eu preocupo dobrado, né? Porque ele já tem toda uma estimulação do colega, da mesma faixa etária, do outro bebê, enfim. Então, acho que conseguiu entender e belezinha. O pessoal até deu um ok aí, falou que foi excelente, deu para compreender. Pode ficar à vontade aí no seu slide, eu vou te chamando à medida que eu for vendo, tá? Bom, obrigada. E até mesmo, gente, não sei se eu citei em relação ao vocabulário, que geralmente a gente considera o boom de palavras da criança, o boom do desenvolvimento, que é quando ela fala cerca de 230 palavras, o vocabulário dela aumenta muito. Então, à medida que ela vai sendo exposta a diversas situações, a interações, exposta a categorias semânticas, o que seria isso? Frutas, animais, meio de transporte, às vezes durante uma brincadeira ou durante uma rotina, os pais, na hora do banho, aqui seu nariz, né? Sua barriga, isso tudo faz aumentar o vocabulário dessa criança. E criança aprende muito por repetição. Então, quanto mais a gente, né, estimular dessa maneira, de uma maneira até natural, melhor para ela, tá? Então, eu citei essa questão de linguagem e fala, e agora eu vou falar dos pré-requisitos para essa aquisição da fala propriamente dita, que, de certa forma, esses pré-requisitos, eles estão conectados com a linguagem em si, tá? Então, só para retomar, linguagem é diferente de fala. Então, se tem uma alteração de fala, um atraso na fala, a fala é só uma consequência ali. Tem muito para a gente ajustar antes de pensar na fala propriamente dita, tá? Então, a atenção focada, até mesmo em uma brincadeira, ou até numa brincadeira ou no objeto, não somente no objeto, mas na pessoa, durante uma interação. Motivação. A criança ela precisa ter uma motivação para falar. Então, o que eu gosto muito de citar para os pais, da questão de, às vezes, dar tudo na mão dos filhos. Isso não é legal. Vou picar uma fruta e já vou deixar tudo picadinho para o meu filho e não vou falar que fruta é essa, né? Não vou fazer ele participar daquele momento. Então, essa interação durante a rotina diária
faz ele perceber que ele tem tudo pronto ali, né? Ele não precisa solicitar algo, que é só às vezes ele apontar ou ele puxar o adulto até o lugar que ele quer, o objeto que ele quer. Então, isso faz ele não sentir motivação para falar. Ele não vê uma necessidade de utilizar a fala como meio de comunicação, tá? Então, o que eu vejo na prática clínica, às vezes o pai e a mãe que permite isso, a criança quer a água, ela puxa o adulto até o filtro, a geladeira, e somente aponta. E aí o pai ou a mãe já entrega. Então, o que eu falo busque isso da criança. Ah, o que você quer? É água. Mesmo que a criança responda um sonzinho, isso é estimular. Então, é água. Ah, então tá aqui a água. Então, a gente repete, né? Quanto menor o número de palavras, melhor ainda. Então, eu sempre busco esse incentivo para a criança ter motivação. Troca de turno. O que seria isso? Na interação, a gente sempre precisa dessa troca, não necessariamente na fala. Então, enquanto o outro fala, depois é a vez do outro falar e eu vou receber, né? Isso a gente vê muito no brincar. Ah, agora é minha vez de colocar essa peça. Agora é sua vez. Essa troca de turno é necessária também, é um pré-requisito. Se a criança não percebe que em algum momento será a vez do outro, ela não está percebendo certamente aquela interação, tá? Atenção compartilhada, que é essa questão também de ter uma atenção em outras questões no mesmo ambiente, compreensão do que lhe é dito, mesmo que ela não responda, se ela deu algum sinal de compreender, né? Então eu às vezes não pergunto qual cor é essa, eu coloco azul, amarelo e vermelho. Pega o amarelo para mim. Aí a criança pegou o amarelo, ela teve uma boa compreensão, tá? Não necessariamente ela precisa falar amarelo. Atender a comandos verbais, o que seria isso? Davi, pega o copo. Aí ele pegou o copo e atendeu aquele comando. Ou então, Davi, atendeu pelo nome, tá? Então, se a criança ela não ficar atenta a esses comandos verbais, também tem alguma alteração de linguagem que vai afetar na fala. Imitação de sons e gestos, que eu insisto muito. O que a gente consegue com isso? A questão de movimentação, né, de boca, que é essencial para a fala, expressão facial, que é a maneira de expressar a linguagem, que a criança tem que perceber. Então, durante uma música, o cantar de uma música, mão na cabeça, mão na cintura. Então, sempre usar os gestos para a criança imitar, tá? E isso é importante. Sons. Qual que é o barulho do leão? Qual sonzinho o leão faz? Do cachorro, tá? Então, se a criança chegou nesse ponto de imitar, ela já está percebendo a importância ali de interagir, de falar com o outro, tá? Contato visual e direcionamento do olhar. Geralmente, o contato visual, eu costumo até dizer que ele é a base de todos os outros, né? Então, se a criança está focada no objeto, olhando para baixo, ela vai ter dificuldade de reproduzir o que o outro faz, de interagir, de ter motivação para falar, para comunicar com o outro, tá? Então, a gente busca esse direcionamento de olhar, né? Um bom posicionamento, a criança buscar o seu contato, o seu contato visual com uma forma de resposta também. Por exemplo, eu peço para fazer uma atividade e a criança está fazendo e ela quer ver a minha reação. Isso no início, até mesmo no tratamento, na intervenção de ideia, a gente geralmente não percebe, a criança foca muito ali no objeto. Então, com o passar da intervenção, mesmo que a gente está manuseando ali embaixo o objeto com a outra criança, quando ela reproduz, ela imita algo que a gente faz, a tendência é ela olhar para a gente, mesmo que ela não fale nada, para
esperar se a gente vai comemorar, se a gente vai dar um incentivo, se a gente vai sorrir. Então, isso também é comunicar. O contato visual é comunicar. Por isso que eu falo que é o primeiro passo, para ela conseguir perceber que a gente está ali para interagir com ela, tá? Vocalizações e balbucios, que é o que eu falei, né? Que são as etapas para a gente começar a perceber que a criança vai começar a falar, tá? E agora eu vou relacionar com o transtorno do espectro autista, né? Então, muitas vezes eu vou falar TEA de uma forma que é a sigla, né? Para facilitar. Então, o TEA caracteriza por déficits na comunicação, que é o que eu citei, interação social, rigidez comportamental, interesses repetitivos e restritos, alterações sensoriais, que a gente vai muito na terapia ocupacional, e movimentos estereotipados. Então, tem dificuldade na atenção compartilhada, de foco, que é o que eu citei, né? Então, tem muito a ver aí com esses pré-requisitos da fala. Tem dificuldade em evoluir com relações afetivas, em realizar imitação, restrição em compreensão, às vezes não compreende muito as ações, as ordens, né? Uso funcional do objeto, eles têm dificuldade de pegar uma caneta, ver a função da caneta. E outros objetos também, né? Então, no brincar, às vezes o brincar não é tão funcional. Então, o empilhar, né? Enfileirar, eles às vezes têm uma dificuldade de ver a função de cada objeto. Por isso que na intervenção a gente consegue ajustar isso. Também tem uma dificuldade em relação à linguagem durante as brincadeiras e impacto negativo nas atividades de vida diária, tá? E aí também algumas crianças já apresentam uma dificuldade também na linguagem verbal, não verbal, que é o que eu citei, né? Que é a base da questão da fala, propriamente dita. Pode passar o slide para mim, fazendo favor. Gabi, antes de passar, só vou te fazer uma pergunta, porque às vezes você já vai enveredar pelo TEA e às vezes não vai caber tanto. Tem uma pergunta aqui sobre a questão de como que a gente diferencia. Aida, se não tiver muito bem explicado, você reforça aí, tá? Como que a gente diferencia quando é uma questão, né, de pouco estímulo ou quando é uma questão que pode direcionar ali para alertar para o TEA, por exemplo, ou uma criança que ela tem resultado de pouca estimulação da família no sentido assim que ela exemplificou. A criança pede alguma coisa, entrega, antes da criança pedir já adivinha, então essa criança tem um repertório de fala curto, e aí é por causa dessa questão do estímulo, por exemplo. Ela pediu para ajudar nesse sentido. Como que a gente diferencia? E aí eu lembrei também de uma questão que eu enfrento muito, e eu queria que você comentasse, acho que vai ajudar muitos pais, que é a questão da infantilização da fala. Eu tenho crianças, por exemplo, que eu recebo, que está com 9, quase 10 anos. É uma criança que consegue pronunciar corretamente todos os fonemas na leitura, mas na hora que vai falar, ele utiliza uma fala infantilizada. E aí, na hora que eu vou entregar a criança para a mãe, por exemplo, quando ela está do lado de fora, a primeira coisa que ela fala, ai, neném, como que foi? Então, assim, é uma questão que a gente vê com muita recorrência, às vezes a escola direciona para o fono, entendendo que a criança não sabe falar ou tem alguma questão vinculada a atraso, e nem sempre é isso, né? Às vezes é muito mais pelo jeito que ele escuta, né? Porque ele recebe esse estímulo aí, tá? Sim, sim. Essa questão da fala mais infantilizada, eu busco sempre o apoio da psicologia voltada para a família, porque é reprodução do que é feito em casa, geralmente, né? Então, se os pais ou o cuidador trata de uma maneira infantilizada uma criança que já está ali para se tornar mais independente, né? E aí não é só a fala que vem, é um pacotinho. Então a criança, às vezes, com 5, 6 anos, a mãe ainda está dando comida na boca, ainda troca de roupa, ainda dá banho, dorme com os pais.
Então, eu recebo criança de 12 anos que ainda dorme com os pais, tem voz infantilizada. Então, é um pacote que a gente precisa muito do apoio da psicologia, porque são questões comportamentais envolvidas e principalmente da família. Então, para a gente fazer esse ajuste de entonação, né, que já é, que a criança ela tende a modificar um pouco a voz para ficar um pouquinho mais infantilizada. Ela permanece, ela não passa por essa mudança. Então, para a gente fazer esse ajuste, a gente não consegue sozinho. Então, os pais, primeiramente, precisam perceber que eles têm que parar, às vezes, de falar: ah, você quer papá? Vamos mimir? Então, eles reduzem. Então, como que a criança vai reproduzir as palavras de uma maneira correta se os próprios pais continuam a reproduzir isso, né? Então, por isso que eu conto muito com o apoio da psicologia, tá? E acontece muito. Eu também tento ter essa conexão com a escola justamente por isso. O que eu vejo muito também é uma voz mais nasal, justamente por essa questão mais de infantilizar. Então, às vezes, a criança tende a jogar mais a voz para cá, tá? Para o nariz. Muitas modificações, a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar para identificar o que está causando isso, tá? Em relação ao que a Aida perguntou, foi sobre diferenciar, né? Questão de estímulo, do que realmente tem um diagnóstico por trás. Eu cito muito a questão da avaliação multidisciplinar para conseguir diferenciar. Então, a gente precisa de uma boa avaliação, não só fonoaudiológica, inclusive uma coleta de dados. A anamnese, eu costumo dizer que ela é até mais importante do que a própria avaliação, porque a anamnese ela vai passar dados ali do que a família, da visão da família, né? Então, eu coleto dados com escola, com família, às vezes um cuidador, para ter essa noção do quanto essa criança é estimulada. Então, eu pego o caso, a criança fica com a babá e a babá coloca ela no chiqueirinho, ela fica lá praticamente o dia inteiro e aí assiste televisão, pega no tablet. Uma criança de 2 anos já está ali com o tablet praticamente o dia todo. Então, eu já vejo que talvez tenha uma interferência de estímulo, mas eu não posso já descartar um possível diagnóstico. Então, o que eu faço? Além de uma reunião de equipe, né? A equipe sempre tem que estar ligada. Eu sempre peço esse período de intervenção. Então, 6 meses de intervenção com a equipe multidisciplinar, 6 meses aumentando essa quantidade de estimulação na escola, do brincar, né? Um brincar mais funcional. E aí a gente faz uma reavaliação para ver quais aspectos vão permanecer alterados, quais vão modificar. Mesmo esses que vão modificar, eles estão dentro de um padrão de normalidade ou ainda tem uma tendência para um possível diagnóstico? Isso tudo conectado com neuropediatra, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo. Então, tem muitas pessoas aí que podem contribuir para favorecer essa diferenciação. E aí, até nessa parte agora, eu vou falar muito sobre essa questão da avaliação que eu já iniciei. E na minha avaliação, na avaliação fonoaudiológica, a gente não busca colocar um diagnóstico ali no relatório para os pais, né? Um diagnóstico para o paciente. O que a gente busca? Perceber quais habilidades fonoaudiológicas, né? Principalmente, claro que a gente observa de outras áreas, aí a gente consegue já direcionar. Então, quais habilidades estão alteradas? Quais habilidades não estão dentro do padrão de normalidade, de acordo com a idade da criança, tá? E aí, essa avaliação, ela precisa ser completa. Eu prefiro pecar pelo excesso e o atraso de linguagem, ele tem muito mais
relação com questões auditivas também, tá? Respiratórias. Então, casos de crianças com 2, 3 anos que chegam para mim no consultório, não fala, às vezes fala, mas não presta atenção quando a gente chama. Aí o pediatra falou que pode ser autismo, então estou procurando para uma avaliação. Então, eu peço exames complementares também, exames auditivos, de acordo com a idade da criança. Então, a gente tem os selecionados, né? Para ver como que está essa via auditiva. E aí, o que os pais falam? Não, ele escuta bem. O cachorro late, a buzina na rua, ele escuta. Mas a fala, para a criança ela fazer essas diferenciações na fala, ela precisa muito mais do que isso. Ela precisa de uma via auditiva funcionando de uma maneira adequada. E essa via auditiva, ela vai até o cérebro, né? O tronco encefálico. Então, não é só aqui. Então, eu tento explicar que a via auditiva é muito maior do que a gente pensa. Ela é conectada também com questão de respiração, principalmente porque a criança está em processo de desenvolvimento de face, então os órgãos são muito conectados. Então, uma criança com alteração auditiva significativa, ela vai ter dificuldade para ter todos esses pré-requisitos da fala. Ela vai ter dificuldade em manter uma atenção, em atender comandos verbais, porque ela não vai prestar tanta atenção. Ela vai ter uma dificuldade para ter essa motivação para se comunicar também, porque a linguagem expressiva tá ok, mas e a receptiva? Então, todo atraso de linguagem, alteração de fala, né? A criança já está falando, está trocando algumas palavras, algumas letrinhas, eu peço exame auditivo de acordo com a idade. Inclusive, a Gislene, a gente até estava conversando por esses dias sobre um exame que é o de processamento auditivo central, que é muito além do que só ver se a criança tem uma perda auditiva ou não. E esse exame de processamento auditivo, claro, a gente faz posteriormente. Por volta ali dos 8 anos de idade, já está mais desenvolvida, a gente consegue fazer, 7, 8 anos de idade. Que é como essa criança processa o som que ela recebe. Então, ela precisa de habilidades auditivas para ela conseguir concentrar. Tá? Então, inclusive um outro tema muito importante para discussão, para conversa entre profissionais, porque as crianças estão tendo muita alteração de processamento auditivo. Então, tem exame para cada idade e eu busco sempre realizar, pedir, solicitar para descartar possibilidades, para ter um diagnóstico, né, para facilitar mais para esse diagnóstico. Outra questão que eu observo muito, adenoide, obstrução de adenoide. Criança, um caso esses dias que eu peguei, 3 anos, também classificado com questão de autismo pelo pediatra. Solicitei avaliação e conduta otorrinolaringológica. Obstrução de 90% pela adenoide, tá? Então, atrapalhar, porque aqui a gente tem a tuba auditiva, e com essa obstrução, automaticamente vai interferir na audição da criança. Então, ela não tem uma perda auditiva, mas tem algo ali contribuindo para ela não receber o som de uma maneira completa, tá? E aí, após o procedimento de retirada, né, da adenoide, dessa obstrução, geralmente a criança passa por todas essas etapas que ela não passou, de perceber o som, então ela fica mais atenta, né? E automaticamente essa criança, ela apresenta uma diminuição até da concentração, porque ela costuma respirar mais pela boca. Eu dou muito alerta por essa respiração oral. Tá? Então, alguma coisa está acontecendo com essa criança que está dificultando essa comunicação também. Então, eu falei da avaliação. No próximo, eu já cito sobre a questão de muitos profissionais participando dessa avaliação. Gabi, Oi.
Vou te interromper antes de ir para o próximo, só porque tem uma pergunta que eu acho que cabe aqui. A Sandra, ela até já conversou com a gente aqui pelo chat há algumas semanas, acho que é uma parenta dela, eu esqueci agora o grau de parentesco aqui. Mas ela tem 6 anos, ela falou assim que ela não fala, ela só grita. E aí ela perguntou se tem alguma chance dela aprender a falar ainda, né? Eu sei que tem várias coisas atrás dessa pergunta, mas aí algumas eu estou conseguindo responder aqui pelo chat. Essa eu vou te deixar de presente, porque eu sei que demanda de mais coisas. Antes disso, Gabi, antes de responder, deixa eu só falar a segunda palavra-chave. Pessoal, a primeira foi fala, a segunda é linguagem. Anotem aí, a segunda palavra-chave, linguagem, tá? Fono fala demais, gente. Pode acostumar. Já estou estendendo um pouquinho aí, né, Gislene? Então, em relação à criança de 6 anos, então a gente já, se ela não fala nada e ela não apresenta essas questões de linguagem, né, de linguagem verbal, não verbal, tem um atraso significativo e a gente tem que lembrar de um período que o cérebro tem mais neuroplasticidade, que é de 2 a 5 anos, depende muito do autor. Então, nesse período, a gente prefere a intervenção precoce exatamente por isso. A intervenção precoce, ela possibilita esse aprendizado, né? Novas conexões cerebrais, um aprendizado mais rápido. Então, às vezes, uma intervenção tardia vai prolongar mais o tratamento. Talvez a gente tenha mais dificuldade, mas tudo depende dessa avaliação. Então, a gente não consegue saber, é o que eu falei até no início da diferença de linguagem e fala. Como que estão esses aspectos da linguagem, né? Para a criança não falar. O que está causando isso? Para a criança não falar. E ver o grau de impacto disso tudo, né? O prognóstico daquela criança. Então, eu recomendo uma avaliação multidisciplinar o mais rápido possível, até mesmo para saber, durante essa intervenção, como que ela vai evoluir, tá? E aí, agora eu já ia até falar dessa intervenção precoce, né? Na questão do TEA, não só do TEA, né? De muitos diagnósticos aí, TDAH, a gente precisa, é essencial, a equipe multidisciplinar. Então, o fonoaudiólogo, ele não dá o laudo sozinho, ele não pode colocar diagnóstico de transtorno do espectro autista. É uma questão multidisciplinar. Geralmente, a equipe faz uma reunião para conversar sobre o caso, ou se não dá para fazer uma reunião, envio de relatórios, né? E geralmente nesses relatórios a gente tenta enfatizar, colocar em negrito algumas alterações que tendem a entrar ali no espectro autista, tá? Mas a gente consegue, com a equipe multidisciplinar, muitos resultados positivos, já que não é só, por exemplo, na comunicação, né, que a criança com TEA vai ser afetada. Então, é questão sensorial. Então, às vezes, a gente precisa de uma intervenção nessa área sensorial antes de atuar na fonoaudiologia. Por isso, a importância da equipe multidisciplinar. Então, a gente até constrói esse planejamento terapêutico da criança juntos, para facilitar e para diminuir o tempo de intervenção também. E o nosso objetivo numa equipe multidisciplinar não é fazer a criança ficar dependente de profissionais, é o contrário. Ela precisa aprender a ficar mais, né, independente, de fazer aquilo, tudo que ela aprende ali, ela reproduzir nos outros momentos, nas atividades diárias, na escola. Então, por isso que a gente conta também com o apoio da família e da escola. Então, a gente orienta para reproduzir, porque se pensar aquele tempo de terapia, ele é curto, né? Se comparado ao tanto de tempo durante a semana, tá? E a intervenção precoce, eu vou só enfatizar de novo o tanto que é importante. Não espera. Crianças, vocês percebem um atraso nessas etapas? No brincar dela?
ela só joga os brinquedos, ela não senta, não brinca, ela não solicita o outro, ela não pede o objeto, ela entrega o objeto, né? Então, se tem algum atraso nessas etapas, eu sempre falo, pede uma avaliação multidisciplinar, tá? Intervenção precoce traz muitos resultados positivos. Isso já está em estudos. É muito importante a gente não esperar, tá? Agora, falar um pouquinho do brincar, né? Que eu até já citei, que é essa questão do brincar ser mais importante do que parece. E ele tem relação direta com a intervenção, porque de acordo com o modelo que cada profissional segue, né, o meu eu sigo mais nessa questão do Denver, de aba naturalista, que é utilizar mesmo o brincar, atividades lúdicas, rotinas sociais, sensoriais, para tornar tudo aquilo mais natural para a criança. E principalmente para facilitar para ela reproduzir em casa. Então, tem relação direta, porque a gente usa o brincar para avaliar, para intervir, tá? Então, a gente entra nessa brincadeira da criança para ajustar, para tornar tudo mais funcional. Eu até coloquei uma foto aí a Joyce deve estar aí acompanhando, foi foto autorizada pela mãe, esse é o Henrique. Então, do brincar, né, do empilhar, então, ó, uma observação durante a avaliação, e do olhar mais para o objeto, e na segunda foto a gente já conseguiu o sorriso da criança, né, ele já tem aquele olhar para brincadeiras, para atividades utilizando o corpo. Então, o que são as rotinas sociais sensoriais, que é o que a gente pode fazer em casa? Até o que eu citei, não precisa usar brinquedo, às vezes levantar a criança, rodar a criança, brincadeiras utilizando o próprio corpo, tá? Para trabalhar a questão sensorial, para trabalhar contato visual, questão de imitação de gestos. Isso também é estímulo. Não necessariamente o brincar é por meio de objetos, né? Então, a gente é até melhor você utilizar o próprio corpo e conseguir o sorriso daquela criança utilizando o próprio corpo do que ali por meio de um objeto. E a gente percebe uma dificuldade pelo menos inicialmente, né, durante uma avaliação, dependendo do nível que foi classificado o transtorno do espectro autista, a gente tem uma dificuldade para conseguir o sorriso dessa criança, para buscar esse contato visual. Então, por isso que eu dou ênfase nisso, tá? Nessas rotinas sociais. E a gente pode fazer isso até mesmo durante as rotinas diárias, né? No almoço, no café da manhã, pedir à criança para auxiliar durante a elaboração do prato, para guardar os objetos, tudo isso faz parte, tá? Agora eu vou falar um pouquinho umas orientações gerais que, de certa forma, eu falei ao longo da nossa conversa. Então, ó, disponibilize um tempo para brincar com qualidade com seu filho, porque o que eu vejo colocou a criança no chão, no tapete, colocou um tanto de brinquedo, sentou, pegou o celular. Isso não é um brincar com qualidade. Eu entendo que todo mundo tem sua rotina, mas às vezes se a gente separar 20 minutinhos, 30 minutos, né? Ter essa rede de apoio aí, uma hora é o pai, outra hora é a mãe, a babá brinca um pouquinho, não precisa estender tanto, né? Então, a rede de apoio é importante por isso, para dar uma variedade, né, desse estímulo. Então, brincar com qualidade é sentar de frente para o seu filho, colocar poucos brinquedos ali, né, para não ter tanto estímulo. E aí, às vezes, esse brincar com qualidade está prejudicado nos dias de hoje, então eu sempre cito, tá? Seguir os interesses e a liderança do seu filho, tá? Então, às vezes, principalmente nos casos de TEA, a gente tenta já deixar a criança. Eu sempre coloco 3 brinquedos, 3 objetos, né? A criança vai optar pelo que ela vai fazer
e é minha função entrar na brincadeira dela, seguir a liderança daquela criança, imitar o que ela está fazendo, tá? Para facilitar essa interação, para ela perceber. Agora, a partir do momento que eu vou impor uma brincadeira ali com um objeto, talvez eu não tenha total atenção dela, tá? Exceto nas brincadeiras, nessas rotinas sociais sensoriais, que a gente que tem que começar aquele estímulo, né, de levantar a criança para ela tentar imitar, nesses momentos o adulto ele pode conduzir ali, mas sempre ver o grau de interesse daquela criança, tá? Torne-se parceiro de jogo e ajuste o posicionamento. Então, você está ali para ser parceiro de jogo daquela criança. Não precisa ter objeto, mas se tiver, ajuste o posicionamento. O que é isso? Ficar de frente para a criança, né, numa altura, ou na mesma altura, geralmente eu até gosto de colocar a criança um pouco mais alta que eu, um pouquinho, para eu ter maior facilidade, tá? Para ajustar esse posicionamento, já que esse ajuste depende do terapeuta ou do familiar, tá? Narre o que a criança faz com poucas palavras. Então, mesmo que a criança não esteja olhando para você, ela está manuseando ali os blocos lógicos, Lego, e aí está montando, está empilhando. Aí caiu. Aí você vai narrar. Nossa, caiu! E fono fala, pede muito para exagerar na articulação, exagerar na entonação, para a criança perceber. Porque é diferente de quando a gente fala assim, ó, oh, caiu. Então, a criança vai perceber algo que é mais exagerado mesmo. E quanto mais a gente repetir, mais vai ser fácil para ela repetir aquele movimento e aquele som, tá? Ofereça ajuda. Então, se a criança está manipulando os objetos, não conseguiu montar o Lego, você quer ajuda? Ó, tia Gabi ajudou. Então, eu sempre vou narrando e cito essa questão de ajudá-lo, tá? Possibilitar a interação durante as rotinas diárias, que é o que eu falei. Então, tudo isso também está ligado com a questão de níveis de suporte que a gente usa no PEA. Então, tem o suporte verbal, que é quando a criança está interagindo, a gente chama, ela não atende pelo nome, então a gente tenta, não atendeu pelo nome, então a gente vai modificando esse suporte. Então, um suporte gestual, que a gente às vezes coloca o dedo, coloca a mão naquele objeto que ela está manuseando, tá? E tem a questão do suporte que a gente já pega o objeto e leva até o nosso olho, um objeto de interesse da criança, tá? Então, a gente usa desses suportes para facilitar para a criança começar com esse desenvolvimento de linguagem, para aprimorar. A partir disso, ela começa a imitar gestos, sons, a reproduzir o que o adulto ou a criança faz. E o desenvolvimento com a intervenção precoce, eu tenho notado que ele é muito mais rápido. Então, gente, eu não sei, eu tentei, até quando eu recebi o convite, eu falei, gente, como eu vou resumir tudo isso, né? A fono é muito ampla, a fono no TEA é muito ampla, mas eu tentei colocar de uma maneira bem objetiva para vocês. Eu agradeço muito pelo convite. Aí tá aí uma outra fotinha com o Henrique, o modelo. E aí, só qualquer coisa, estou à disposição. Eu coloquei meu Instagram, meu e-mail, para facilitar a nossa comunicação, tá? Gabi, excelente, conseguiu sintetizar de uma forma muito clara. Lembrando, pessoal, que essa parte que a Gabi apresentou no final, né, que tem muito a ver com a metodologia Denver, né, do modelo Denver de intervenção, eu estou programando uma live nossa só para falar desse modelo. Eu vou tentar reforçar algumas coisas também. Não vou nem chegar perto, né, da Gabi, mas eu vou tentar. Tem uma pergunta da Vilma que eu acho legal fazer, porque isso é muito recorrente. Ela perguntou assim: muitas vezes ouvimos falar que tem que esperar a criança completar 4 anos para avaliar a questão da fala.
E aí ela quer saber o que que você pensa sobre o assunto. Gente, eu escuto muito isso de pais, eu fico até preocupada, porque para esperar a criança, se ela tem um atraso de fala, não fala nada, ou poucas palavras, ela não atingiu ali um vocabulário de 200 a 300 palavras, é preocupante. Com 4 anos, o que eu espero é, no máximo, uma troca na fala do R, né? Igual do Cebolinha, de Arara passa para o Alala. Então, ali a gente já faz uma intervenção diretamente na questão motora ou de percepção de ponto articulatório da criança, e não é mais nessa questão de atraso de linguagem. Então, a gente já vai atuar direto na fala. A gente espera sim uma alteração na fala, mas não um atraso, tá? Então, eu não concordo em esperar. Na verdade, eu não concordo em esperar nem com 2 anos. Eu já acho que tem que mandar para intervenção. Não precisa ter um diagnóstico, né, Gislene? Então, não necessariamente pedir uma avaliação de um profissional é solicitar um diagnóstico. Às vezes a gente só vai encaminhar, direcionar para uma intervenção completa. É verdade. E aí eu fico pensando também que por trás dessa pergunta da Vilma, pode ter aquela relação, né, entre fala e linguagem. Porque às vezes eu acredito que o fono vai dizer, olha, para fazer essas correções, né, de troca de fonema da fala, que a criança pode fazer desse L, desse R, a gente pode, né, tem um tempo de fato maior para a criança fazer aquisição disso. Só não pode confundir isso com atraso da, né, da linguagem, dessas compreensões, né? É muito diferente. Quando tem alteração de fala, alteração de trocas nas letras, nos sons. Existem sim crianças que passam, né, de 5 anos, e aí sim vão procurar com 6, 7 anos, e mesmo assim eu não indico esperar, porque vai interferir no processo de leitura e escrita da criança, de aprendizagem, né, na escola. Então a criança ela vai escrever da forma que ela fala. Então, se ela está tendo trocas na fala, com 4, 5 anos, vamos levar numa avaliação para ver quais sons estão de acordo com a idade, não é o esperado para ela produzir mesmo, ou quais já passaram do limite, que a gente tem que fazer uma intervenção, tá? Aí, Gabi, eu acho que nessa percepção, com finalidade de rastreio, não é nunca, né, de substituir esse trabalho da fono, que a gente não vai nem arranhar. Mas eu gosto, vou citar o ADL2 de novo, porque ele vem mapeando isso para a gente. Inclusive, gente, eu coloquei nesse link de acesso aí no topo da live, eu já coloquei, do topo do chat, eu já coloquei o protocolo do ADL2. Eu gosto sempre de olhar, porque para você é super fácil falar, ó, P, B, M, são os sons mais fáceis, fonemas mais fáceis de adquirir, e aí o R é um dos últimos, e aí a gente não sabe isso. Aí, a hora que chega lá na clínica, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu busquei uma mentoria para eu entender pelo menos isso. O que que eu preciso ficar atento? O que que é normal eu esperar? Porque às vezes eu não vou cobrar de uma criança de 2 anos falar esse R intermediário aí, né? No PRA, no DRA. Mas muitas vezes a gente não domina isso. Então, eu acho que o ADL2, para nossa, para a finalidade de rastreio da gente entender o que que é esperado, o que não é, ele ajuda bem nesse sentido. Sim, Gabi, tem uma pergunta aqui também da Nayara. Na verdade, ela fez um comentário que eu acho que vai casar com aquilo que você estava explicando, da linguagem receptiva e expressiva. Ela falou assim: olha, tem uma menina, ela tem 2 anos e não fala. Ela grita, aponta água, brinquedo, ela só mostra. Aí eu até comentei lá embaixo, olha, então quer dizer que pelo menos da linguagem, né, essa linguagem, essa expressão, ela consegue fazer pelo gesto, já é uma coisa boa, né? Claro que isso não anula a questão do não falar, do não pronunciar, que também precisa ser avaliado. Mas eu acho que vale a pena comentar, porque o que ela colocou aqui não dá para saber se a criança compreende, né? Se a linguagem receptiva é boa. A expressiva por meio dos gestos, pelo que ela conta aqui, faz um pouco de sentido. Mas não dá para a gente mapear no todo, né? sim, e geralmente a gente não consegue também dar um retorno até sem um exame auditivo, né? Para ver se tem. Às vezes a criança tem um histórico que eu não citei isso, histórico de otite, né? De infecção de ouvido.
Isso vai interferir no desenvolvimento de linguagem e de fala da criança. Então, ela às vezes não tem uma perda auditiva, mas tem uma infecção ali, todo mês tem uma infecção, então todo mês ela está tendo um impacto no desenvolvimento auditivo, e isso vai interferir nos outros desenvolvimentos. Então, com 2 anos, só está apontando, grita, ela está arrumando uma maneira de se comunicar. Isso é importante mesmo. Provavelmente ela compreende, né? Porque da questão de, às vezes, solicitar um objeto, mas até quanto isso está atrasado. Então, é bom, sim, começar uma avaliação, tá? Gabi, eu acho que foram essas. Deixa eu só conferir aqui se ficou mais alguma. Peraí. De perguntas, mas eu acho que foram essas mesmo. Ok, acho que a gente respondeu tudo. Pessoal, estou aproveitando de falar a terceira palavra-chave, comunicação, e logo em seguida eu já vou colocar o link aqui para vocês acessarem e colocar os dados para o certificado, tá? Deixa eu ver, Gabi, se tem mais alguma coisa, mas eu acho que era isso. O que eu anotei também que eu queria te perguntar era sobre a praxia, mas acredito que vai demorar um pouco mais de tempo, mas se você puder esclarecer, porque eu já vi, hoje mesmo eu vi no relatório, uma palavra parecida com apraxia, mas não é apraxia, que dureza da fala. Deixa eu só achar aqui, quer ver? Acho que eu até te mandei isso hoje. Para entender a diferença disso, porque às vezes tem gente que entende que a apraxia é igual a atraso de fala, que todo atraso de fala é apraxia. E eu acho isso importante, porque às vezes o pai entende isso, né, nesse contexto, achando que tem atraso de fala, apraxia. Ou às vezes não compreende mesmo quando o fono fala, eu estou tratando, eu estou fazendo uma intervenção para apraxia da fala. Aí, se você puder falar sobre isso. E a outra palavra era, deixa eu lembrar, afasia. Ah, sim. Me explica esse conceito, por favor. Então, a apraxia, ela já é uma coisa mais específica, não é uma alteração de fala simples, tem a ver com uma alteração motora, mas principalmente nesse comando motor, né? De como a criança vai receber esse comando motor para a fala. Então, é algo mais específico, inclusive para intervenção. Demanda mais, sabe? Da família, do profissional. Então, a criança com apraxia, geralmente, ela tem até mais facilidade de produzir somente vogais. Então, eu só estou dando uma resumida, porque a avaliação da apraxia ela é muito ampla, tá? E aí, uma alteração de fala, propriamente dita, né? A criança, por exemplo, o sonzinho do L, ela tem que levar a língua lá em cima. Não sei se dá para ver aí, mas L, né? Então, o que seria a alteração de fala? Ela não entender, ela não ter essa percepção do ponto articulatório, então, onde ela vai pôr a língua para produzir esse som que ela está escutando. Então, né? Então, ela tem que perceber essa imitação. Aí voltamos de novo no contato visual e na imitação. E o trabalho de percepção de ponto articulatório, a gente usa muito sensibilidade, a gente coloca questão mais gustativa para a criança perceber e isso passar a ser mais automático para ela, né? Para ela não utilizar de outros sons como troca, né? Então, por exemplo, do R, que vai falar arara, ela fala lala porque ela não sabe que o ponto articulatório é lá em cima e que ela tem que vibrar a ponta de língua, né? Então, isso é muito difícil para a criança, tá? E aí tem a alteração de fala também, que é uma questão mais de musculatura. Musculatura mais fraca. Então, eu falo com as crianças de academia da fono, que a gente precisa fazer a musculação. Então, eu faço uma avaliação voltada para a musculatura, para ver como estão os órgãos que facilitam a fala. Então, lábios, bochechas, né? Língua. Então, ela precisa ter uma coordenação dessas estruturas. Então, durante a avaliação, geralmente, quando é alteração de fala que é causada por essa questão muscular,
a gente já nota uma dificuldade, inclusive para a criança. Eu peço, levanta, põe a língua para cima, para baixo. E é uma dificuldade que a gente percebe como que ela vai produzir isso na fala, que é muito mais complexo, né? Então, essas alterações, que lembrando, não é atraso de fala, atraso é quando não tem a questão verbal, né? Então, essas alterações são alterações mais simples, entre aspas. Agora, a apraxia já é mais de comando e às vezes a criança ela não tem um controle desses movimentos. Então, ela geralmente usa mais vogais porque as outras movimentações são mais complexas, tá? E aí a intervenção ela é mais voltada, ela é mais específica. Eu ainda estou no processo de compreender mais essa área, porque essa área é até nova em questão de estudos, e eu acho muito importante, principalmente, ter esse diagnóstico diferencial, porque o tratamento é totalmente diferente, né? E a questão da afasia, eu vejo muito caso, a maioria que eu vejo é pós-AVE, né, que é o AVC, geralmente em adulto, idoso, que ela vai atingir uma área cerebral por alguma razão, a área de linguagem. Então, qual área que foi atingida? Então, se foi uma área ali dela receber informação, da linguagem receptiva, talvez ela tenha dificuldade de compreensão. Então, a pessoa, ela já é uma questão cerebral, ela não vai ter aquele comando, ela não vai receber a mensagem que foi passada. Então, a intervenção já é mais nessa linguagem receptiva para ela conseguir se comunicar. E isso é até muito triste para o adulto e para o idoso quando isso acontece, porque é um adulto que já tem uma estabilização de linguagem, de fala, e é como se ele voltasse do zero. E ele não tem muito controle sobre aquilo porque foi uma área atingida, né? Às vezes por uma isquemia, a gente tenta ver a causa da afasia. E tem a afasia que já é mais na área de expressão. Então, às vezes a fala é mais sem nexo, né? Não tem tanto controle motor, mas compreende bem. Então, esse adulto, às vezes, usa até de outros recursos para se comunicar, por desenhos, né? E eu vi durante o estágio, uma vez, de um tipo de afasia muito raro, de mudança de gênero também. Então, o adulto começou, tudo que era todas as palavras ele colocava no masculino. Então, era Érica, ele chamava de Érico, tudo para o masculino. Então, assim, a gente vê que em nível cerebral, a intervenção ela é até mais intensa, né? Então, tem muita diferença dessas alterações de fala. Gabi, ótimo. Não deu para clarear bastante. Te agradeço demais. E eu vou te convidar para voltar, quando você tiver uma folguinha na sua agenda, para vir conversar mais com a gente sobre isso, porque eu acho que é uma área, principalmente o pessoal da educação, a gente não tem essa noção. E às vezes a gente não pode auxiliar a família, ou não pode, às vezes não dá uma orientação adequada, né? As meninas estavam perguntando aí, Gabi, se você atende online. A Mirelle estava perguntando se você faz atendimento online. A Renata colocou essa questão do pós-traumático, né? Com uma criança que depois de um período traumático aí, ela ficou sem falar. Isso acontece muito em escola, né? Eu tive uma criança que eu acompanhei tinha mutismo seletivo e tive uma outra que falava beleza e teve uma questão, né? Um acidente e parou de falar. E a última, não, e a Carolina estava agradecendo e falando, né, a importância, né, da gente ter essas trocas aí. Não sei se vai dar para você responder a Renata, mas pode ficar à vontade se der. A questão do online, a gente só tem um problema que o conselho não permite uma avaliação online. A gente tem essa dificuldade. Então, geralmente, os pacientes que eu atendo online, eu primeiro busco essa avaliação presencial e depois a gente continua com esses atendimentos online, tá? Então, eu não sei de qual região você é, Renata, né? Foi a Mirelle. Né? Mirelle, eu esqueci, mas acho que ela é de outro estado. Me fala direitinho aí, por favor.
Porque às vezes, e eu acho muito importante, principalmente se for criança, é mais importante ainda essa avaliação presencial, né? Porque a gente precisa de mais dias de avaliação, de uma observação mais ampla. Então, pelo online, a gente não consegue observar os mesmos aspectos do presencial, tá? Agora, em relação. Qual foi a outra pergunta? Do pós-traumático, quando ocorre da criança parar de falar por um trauma. Sim, então, às vezes quando acontece isso, a gente tenta se investigar, mas geralmente tem questão psicológica, né, envolvida. Então, de novo, a gente precisa muito do apoio da psicologia, porque é algo que já não vem mais de estimulação, não é aquele trabalho de ir atrás de linguagem, né? Então, é recuperar essa questão que foi por algo psicológico, né? Então, a gente tem, até em adulto, a disfonia psicológica, adulto que passa por situação de estresse ou alguma depressão, tem a disfonia psicológica, perde totalmente a voz, não consegue pronunciar palavras. Então, a gente já tem um trabalho com a psicologia para relaxamento muscular, né? Para ver se a gente consegue voltar ao que era antes. Ok, Gabi, a gente vai encerrar, mas você já fica com o convite aí. Teve uma folguinha, me avisa na quarta-feira para a gente poder, né, dar continuidade nesse assunto, que é um tema que o pessoal gosta demais. E a gente precisa muito, né? Tanto os psicopedagogos aqui presentes, quanto os pais, professores. Te agradeço mais uma vez, viu, pela participação, pela clareza, foi excelente. Estava aqui com meu caderninho, de vez em quando eu passava ele aqui, porque eu estava aqui anotando, né, as informações que são tão importantes. Te agradeço demais, agradeço o pessoal aí da live também. No topo da live tem o link do certificado, tá, pessoal? Pode escrever. Vou pedir para o Thiago depois voltar só com a tela da Gabi aí no final, enquanto eu estiver aguardando vocês preencherem, com o contato dela, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma informação, marcar algum agendamento, pode entrar em contato direto aí pelas redes sociais da Gabi, ok? Abração para vocês, um abraço, viu, Gabi? Muito Muito. obrigada por tudo. Volte sempre.